Olá, meus amigos, tudo bem? Retomando aqui essa análise, esse diagnóstico que Feiglin faz sobre a sociedade alemã e como ela permitiu a ascensão de Hitler e a ascensão do nazismo, vamos à última parte desse diagnóstico brilhante, né, que mostra a degeneração moral de uma sociedade, que é o que o Feiglin chamou de descida ao abismo legal. Então já tinha analisado a questão das igrejas, a questão dos intelectuais, da questão dos políticos, e agora chega na questão judiciária, na questão legal. Como a estrutura judicial na Alemanha permitiu os crimes do nazismo. E ele começa observando uma coisa curiosa. Então vamos lembrar aqui que o Feiglin escreve esse livro na década de 60, em Munique, a partir das palestras que ele fez num curso de introdução à ciência política, que ele verifica que o principal problema da Alemanha naquele momento eram os julgamentos, né, o que estava acontecendo dos criminosos nazistas, e ele percebeu naquele julgamento que a sociedade alemã ainda não sabia lidar com o que tinha acontecido no nazismo, ela não tinha assumido as suas culpas, digamos assim, ela estava basicamente empurrando o lixo para debaixo do tapete. E ele observa na época, na década de 60 também, no, botou os alunos dele, do curso de Ciência Política, para fazerem pesquisas, para buscar artigos, teses, documentos de juristas, de estudiosos do direito, sobre a questão do Estado de Direito durante o regime nazista. E não encontrou nada. Simplesmente a comunidade jurídica não estava interessada nesse assunto que ele considerava fundamental. Como é possível o surgimento do nazismo dentro do Estado de Direito? E eles simplesmente ignoravam esse fato. Então isso para ele já era uma amostra também de uma doença espiritual que ainda persistia na década de 60 na sociedade alemã. Então ele vai tratar de um conceito que ele diz que é um conceito propriamente alemão, que é o Rechtsstaat. Rechtsstaat seria traduzido livremente algo como um Estado constitucional, né? A organização do Estado a partir da sua Constituição, poderia ser um Estado de Direito, mas ele insiste que o Rechtsstaat é um conceito que só pode ser entendido dentro da realidade alemã, né? Por vários motivos ali que ele não cita, mas se pensarmos na Alemanha como foi uma junção de estados que surgiu durante o período do romantismo, com o sentimentalismo muito presente, né? Então com aquele negócio do espírito alemão está encarnado na nação. Então existem as particularidades na Alemanha que justifica essa observação do Feuerbach. Então ele começa dizendo sobre o problema do conflito entre dois sistemas, o sistema de hierarquia legal e o sistema da separação de poderes. A gente não presta atenção nesse problema, mas é um problema muito atual, né, muito moderno, em que, de um lado, você tem um sistema em que existe uma hierarquia das leis. Você tem a Constituição, depois você vai ter as leis federais, vai ter as leis estaduais, vai ter leis específicas, vai ter leis administrativas, vai ter leis penais, etc. E tudo isso dentro de um corpo altamente hierarquizado. Então você tem uma estrutura legal, né, em que você tem não só uma hierarquia das leis, mas uma hierarquia administrativa. Porque junto com esse sistema tem uma proposição de que tudo que está fora da lei tem que ser colocado para dentro. Então, o administrador público, que pode, em tese, praticar atos regidos pela lei e atos que não estão regidos pela lei, mas na aplicação do senso comum, do bom senso, da tradição, esses atos têm que ser colocados para dentro da lei, né? Então você tem um sistema fechado e altamente hierarquizado. E de outro você tem um sistema da separação de poderes. E o Feiglin ele analisa a lei básica alemã, né, depois da Constituição alemã, depois do artigo 1º que diz que a República é um Estado federal, vem o segundo que diz que toda autoridade do Estado emana do povo, deve ser exercida pelo povo através de eleições e votações ou por órgãos legislativos, executivos e judiciários específicos. Então esse artigo é o artigo da Revolução Francesa.
né? O poder emana no povo e a separação de poderes. Aí vem o artigo 3. A legislação é sujeita à ordem constitucional. Veja bem, a legislação, o legislativo, né, é sujeita à ordem constitucional. O executivo e o judiciário são limitados pela lei e pela justiça. Então veja que aqui já começa a haver um conflito do segundo com o terceiro. O terceiro diz que, o segundo artigo diz que os três poderes são independentes, harmônicos, aquela conversa toda. Aqui já bota o legislativo num nível acima. O legislativo obedece à Constituição, o judiciário e o executivo obedecem ao legislativo. Então isso está no órgão constitucional. Na prática, você não vai subordinar o executivo ao judiciário, mas aí você começa a fazer arranjos, porque na lei básica está escrita dessa forma. Então, o Fagner já mostra que aqueles que elaboraram a Constituição, né, que seguem o princípio da hierarquia das leis, eles quiseram colocar a novidade ali da Revolução Francesa, mas não tinham nem a capacidade técnica de entender o conflito que estava causando entre o segundo e o terceiro artigo. Isso aí já começa a deixar a sociedade, de certa forma, perturbada. Tá? E qual o problema, na verdade, que o Fagner vai tratar nesse capítulo? Quando você tem um sistema legal, fechado, dessa forma, e aí vai mostrar que isso vem do século XIX, vem do Bodin, que na verdade é uma proteção contra a interferência do Vaticano. Então, é uma forma de manter o Estado protegido de leis exteriores e, ao mesmo tempo, evitar revoltas internas, né, que nobres dentro do Estado revoltassem contra o poder do rei. Então, tinha um sistema fechado para que tudo estivesse dentro da lei e nada pudesse entrar. Que isso é o positivismo legal. E começou a se aceitar, a partir do século XIX, então, que o direito era a mesma coisa que direito positivo. O que importa é o que está escrito. O que não está escrito não é preocupação do jurista. Veja, isso é uma questão alemã, uma questão francesa, uma questão brasileira. Ela não é uma grande questão anglo-saxã, porque o direito anglo-saxã permite ao juiz muito mais criatividade, porque o juiz pode criar a lei. A partir do entendimento, né, da tradição, da mudança de costumes, os juízes vão estabelecendo nas suas sentenças a lei que será seguida pelos próximos. Então é o tal do direito né, aquela palavra que eu tenho até dificuldade de falar, consuetudinário. Mas não é o caso do alemão. O alemão é um direito positivo, que está na lei, você tem que obedecer. E o problema, a ferida disso, é que torna praticamente impossível você se rebelar quando esse direito é injusto. Então veja nas palavras do Fagner. Então, quanto à situação positivista do jurista, que aplica a lei de cuja criação ele mesmo não participou, e se submete incondicionalmente às autoridades que a criaram e promulgaram. Então, a lei é uma forma de você submeter as autoridades que criaram essa lei, isso é importante. É psicologicamente impossível rebelar-se se o conteúdo da lei positiva, ou seja, das leis, é criminoso. Então, quando a sociedade perturbada moralmente, que perde a noção das coisas, perde a noção da ética, né, e começa a positivar, colocar nas leis injustiças ou leis criminosas, o sistema não tem o que fazer. Porque você é obrigado a cumprir aquela lei. Né? Então você está numa situação em que os legisladores são o que foi o que a gente chama de ralé, mas uma ralé em um termo técnico, uma ralé é formada por estúpidos, que são pessoas incapazes de compreender a realidade, que são colocadas numa posição que elas não poderiam ser colocadas, passam a interpretar as leis também de forma totalmente equivocada, desconectada da realidade, e de uma população também que não consegue mais identificar o que é legal e o que não é legal, e passam a cumprir as ordens mais absurdas. Então, uma sociedade moralmente doente, ela vai obedecer uma lei, um Estado de Direito ilegal.
O Fagin também faz aqui a consideração da importância da separação, de entender a diferença do Estado autoritário para o Estado totalitário para o autoritário. Então, ele lembra, a Itália, por exemplo, do fascismo, era um Estado autoritário, mas ele não era totalitário. Ele não tentava empurrar uma ideologia. O totalitarismo tem a ver com uma ideologia. Você quer empurrar o pensamento das pessoas. O Estado autoritário, como era a Áustria na década de 30, como era o Brasil de Vargas, eram estados autoritários, que em algumas situações são justificados. Quando uma sociedade está moralmente doente, não consegue cuidar das próprias coisas, é preciso de um governo autoritário para manter uma ordem. Evitar até às vezes que a população se mate. Já outras situações, como ele disse, por exemplo, quando você tem uma maioria de pessoas de espírito totalitário, o que seriam isso? Por exemplo, a maioria de pessoas fascinadas ali pelo marxismo e pelo nacionalsocialismo, que é uma ideologia, a democracia é altamente perniciosa, porque vai permitir que essa maioria governe a minoria, e foi o que aconteceu na Alemanha. Os nacionalsocialistas se uniram aos comunistas e dentro da ordem democrática tomaram o poder, né, e a partir daí passaram a oprimir a minoria. O direito da maioria estava sendo garantido, digamos assim, o direito da maioria. A maioria não via nenhum problema em perseguir essas minorias. Então nós temos um problema muito grave, quando um regime autoritário poderia ter controlado aquilo. Enfim, então nós temos os regimes fechados, né, uma hierarquia de leis, e qual é o problema disso? O problema disso é que os fundamentos da moralidade e da ética não podem ser encontrados no direito. E nesse sistema ela vai para dentro do direito. Então, quando ela vai para dentro do direito, ela passa a sofrer a corrupção dos próprios homens. Os homens podem botar em lei, por exemplo, que os judeus não tenham direitos, que tenham que andar com uma marcação, que não possam exercer cargos públicos, etc. E tal. E depois da guerra, durante os julgamentos dos anos 60, o que o Fagin observa? As sentenças, em geral, eram muito frouxas com os criminosos nazistas. E começa a ver uma coisa curiosa. Aqueles que mandavam matar, que assinavam as leis, assinavam os decretos de matança, etc., recebiam penas mais brandas porque eles não tinham cometido efetivamente o crime. Então, o ministro lá, o secretário que tinha feito determinada resolução, recebia sua pena ali de 4, 5 anos, porque ele efetivamente não assassinou, ele não matou ninguém. E o que acontece com aqueles assassinos diretos, aqueles que realmente mataram, que executaram essas ordens? Eles também recebiam penas brandas, porque eles estavam cumprindo ordem. Por exemplo, o Fagin bota aqui um julgamento sobre eutanásia em Hamburgo. A corte reconheceu que a matança de crianças certamente ocorreu. Então, veja bem, uma matança de crianças. Do mesmo modo que essa matança em massa era objetivamente ilegal. E que mesmo dentro da lei constitucional era ilegal. Apenas 2 dos médicos acusados negaram qualquer cooperação. Os outros acusados declararam perante a corte que naquele tempo acreditavam na justiça das suas ações. Eles acreditavam que aquilo era justo. Estavam produzindo a raça ariana, aquela ladainha toda. Os juízes de Hamburgo os colocaram além do braço da justiça e não permitiram nem chegar ao processo, já que estavam convencidos de que a prova de culpa não apareceria na corte, no julgamento, porque os médicos e médicos, enquanto matavam, tinham perdido a consciência dessa ilegalidade. Então eles não tinham consciência. Eles estavam seguindo uma ideologia. Então veja que curioso, quanto mais a pessoa tem consciência não tem consciência da ilegalidade, ou seja, é um tipo degenerado, eu não acho que estou cometendo nada de errado, mas ele está justificado. Isso aqui é muito grave. Isso aqui está no julgamento. Então, quanto menos você tem consciência do seu crime, mais você está justificado. Ou seja, e quem é que não tem consciência do crime? É uma pessoa degenerada, que acha que matar crianças é justificado. E os exemplos abundam.
São vários exemplos que o Fagner vai botando nesse livro, mostrando esse problema. Né? Como responsabilizar. Aí ele resgata um conceito da lei inglesa que diz que existe o criminoso durante o fato e depois do fato. Então, como diz aqui o Fagner, alguém tendo plena consciência que foi cometido um crime, esconde-o das autoridades, esconde a pessoa que o cometeu, ou a protege da condenação, participe depois do fato. Ele passa a ser participante do crime. Qual a conclusão? Se aplicardes esse conceito de partícipe depois do fato, todos os juízes cujos vereditos acabei de ler seriam partícipes depois do fato e pela lei inglesa deveriam ser enforcados. Vejam, um juiz, né, que protege o criminoso da condenação passa a ser tão criminoso quanto ele. E imagine um certo país se isso começasse a ser aplicado. Né? O juiz que protege o criminoso da condenação passasse a ser cúmplice desse crime. Acho que aqui no Brasil nós teríamos sérios problemas. Então, isso chega na situação que a Hannah Arendt descreve, em que nenhuma organização alemã pode ser considerada inocente do nacionalsocialismo, que estava cooperando de alguma forma. Então, os últimos exemplos que o Fagner cita aqui nessa parte, ele vai dizer, por exemplo, os professores. Olha, quando vários professores que eram judeus foram removidos das universidades, das escolas, perderam suas cátedras, etc., os outros professores não se recusaram a ocupar a posição deles. Então não são também tão inocentes assim. O mesmo se deu com os generais. Então nos expurgos em que Hitler afastava determinados generais porque não estavam totalmente comprometidos com a ideologia, os outros generais, que, digamos assim, teoricamente não eram criminosos, também não se negaram a ocupar essas posições. Então, nenhum dos outros generais que sabiam desse truque, que foi um julgamento forjado contra um determinado general, renunciou. Todos continuaram alegadamente a cooperar. E veio um problema, que ele trata para o final, que vale para toda a sociedade alemã, que se ela não cooperar com o nacionalsocialismo, o sistema não teria como prosseguir e sobreviver. Então foi essa cooperação da sociedade alemã com o totalitarismo nazista que permitiu a formação desse estado de coisas, desse estado de um país moralmente corrompido, que foi o nazismo na Alemanha. Então, com isso, o Fagner termina o seu diagnóstico do problema, né, faz uma descrição da sociedade, e nos próximos vídeos nós vamos à parte boa, que ele vai mostrar um pouco quais são os remédios espirituais para essa decadência espiritual que leva a uma situação tão grave e tão desumanizante.